Olá, graça e paz, bom dia, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Samuel, capítulo 17, verso 12, Davi é enviado aos seus irmãos. Lembra? O povo de Israel, o exército de Israel, estava na batalha. Os irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel. Davi tinha passado um tempo no palácio, tocava harpa, né? Quando o espírito maligno vinha atormentar Saul, ele pela unção e pela presença de Deus e pelo Espírito Santo que habitava nele, colocava aquele espírito para correr, mas quando aquilo passava, ele voltava de novo a servir o seu pai e cuidar das ovelhas. Diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apressou-se por 40 dias. Verso 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para os teus irmãos, um efa deste trigo tostado, e esses 10 pães, e corre, e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que eu feri. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem destastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Versículo 29. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Rapaz, nós vemos aqui o conflito familiar. Você vivencia conflitos familiares? É muito comum existir esses conflitos familiares, principalmente entre irmãos, que muitas vezes não se compreendem, que muitas vezes não se perdoam, que muitas vezes competem entre si. E aqui nós vemos isso acontecendo também na família de Davi.
né? Nós vemos aqui no trato o cuidado do pai, o serviço de um irmão para com os irmãos e a arrogância dos irmãos para com aquele irmão. Porque o pai estava preocupado com os filhos. Os filhos aqui estavam no campo de batalha. E é interessante, né? Ele chama Davi, tira Davi do trabalho dele, que estava cuidando das ovelhas, e pede a Davi para levar trigo toscado e levar queijos ao comandante dos filhos. Jessé era um homem sábio. Quando Saul manda chamar Davi, ele envia não só Davi, mas envia também ofertas, né, a Saul. Agora ele está mandando comida para os seus filhos que estão no campo de batalha e está mandando ofertas para o capitão que governa, que comanda os seus filhos. Veja como Jessé, ele era sábio na arte de agradar as pessoas de quem ele precisava. Você é uma pessoa que agrada as pessoas de quem você precisa? Mas pastor, eu agrado até quem não precisa. Será se você agrada mesmo? Às vezes a gente é melhor para os de fora do que para os de dentro. E nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito tato no trato para com aqueles que são de casa, para aqueles com quem convivemos. Porque muitas vezes nós somos mais amorosos, nós somos mais educados, nós sabemos tratar melhor os de longe do que os de perto. Mas já parou para pensar o quanto nós precisamos dos de perto? O quanto os de perto nos servem? O quanto menos nós precisamos dos de longe? E o quanto os de longe não estão nem aí para as nossas necessidades? É interessante, o pai está com cuidado do filho. E ele vai mandar aqui, o versículo 17, fala que ele leva, né, para os irmãos um efa de trigo tostado e 10 pães. Um efa representava 10 quilos. Então ele estava levando ali alimentação para os seus filhos, estava levando ali uns dias de alimentação. E é interessante, quando ele chega no acampamento, ele vê o insulto do gigante. Ele vê a afronta do gigante. E ele vê que o exército de Israel não está fazendo nada. O exército de Israel está meio que paralisado pelo medo, pela falta de conhecimento da aliança que tem com Deus. E quando nós não conhecemos a aliança que nós temos com Deus, o medo toma conta de nós, nos paralisa. Nós não utilizamos a autoridade do nome de Jesus. Nós não nos apresentamos como voluntários para executar aquele trabalho e fazê-lo na força e na unção do Senhor. Nós simplesmente ficamos paralisados. E pessoas paralisadas, infelizmente, ao invés de elas se voltarem para realizar a vontade de Deus, elas começam a brigar umas com as outras. Elas começam a discutir umas com as outras. Ou elas começam o quê? A admirar, né, o que se pode ganhar se vencer aquele problema. É isso que eles estão comentando aqui, né? Davi vai fazer uma pergunta e os homens estão falando ali, olha, quem matar esse filisteu aí, o rei vai dar a filha em casamento, vai encher ele de riquezas, sua família nunca mais vai pagar impostos em Israel. E por que eles não foram lutar? E por que eles não entenderam que o filisteu era um incircunciso? É interessante quando Davi ele se levanta aqui e ele diz aqui no versículo, olha, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha, Davi sabia que Deus era um Deus vivo e Davi sabia que o exército de Israel tinha aliança com Deus vivo. Davi sabia que os filisteus eram inimigos e eles não tinham o selo da aliança. Eles não eram circuncidados. Olha como é importante nós entendermos a base da nossa aliança
com Deus através de Cristo Jesus. Você entende a nova aliança? Você entende a aliança que você tem com Deus através de Jesus Cristo? Se não, eu quero estimular você hoje a estudar sobre a nova aliança e a base e os fundamentos dessa aliança. Eu quero dizer para você, a nova aliança está fundamentada no sacrifício de Cristo, no seu sangue derramado na cruz, no seu corpo oferecido por nós. E nós precisamos entender essa aliança para podermos vencer as lutas que surgem diante de nós, fundamentadas na fé, fundamentadas no amor, fundamentadas na graça e no poder de Deus. Amém? Aqui nós vemos o conflito dos irmãos. Eliabe, né, vai se levantar de forma horrenda e vai dizer assim, olha, conheço tua presunção e tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. E quem vai ver Davi derrotar o gigante Golias é ele, porque Davi não tinha nada de presunçoso. Davi conhecia o seu Deus. E cuidado, às vezes parece muito. Presunção e fé, o que divide é uma linha interior no coração e na atitude daquele que executa o ato. Amém? E os nossos atos precisam ser atos de fé e não de presunção. Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos nossa reunião de homens. Se você não está em Campina Grande, participe porque nós transmitiremos através das redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.